Muito bom dia, muito bem-vinda, Sra. Procuradora Rita Cláudia da Costa Simões, que é a terceira audição dos candidatos para membro nacional do Eurojust. A sua nota biográfica já foi distribuída aos grupos parlamentares, portanto podemos passar à frente. E só queria recordar-lhe do funcionamento desta audição, nomeadamente a grelha de tempos, porque nós tenho uma intervenção inicial para dizer aquilo que muito bem entender de 10 minutos, não é? 10 minutos. E depois haverá perguntas dos senhores deputados, 4 minutos cada, e terá depois a oportunidade de responder dentro do tempo que lhe for atribuído. Está bem? Então, se fizer o favor. Muito bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. Eu penso que o meu currículo já foi distribuído e as informações mais importantes constam lá. Por isso, eu vou-me limitar a ressaltar alguns aspectos do meu percurso profissional que me parecem relevantes para efeitos do cargo de que estamos a tratar. Eu iniciei as minhas funções numa comarca de competência genérica, onde estive 2 anos e onde tive a oportunidade de ficar com uma visão geral de todas as jurisdições em que o Ministério Público intervém. Depois transitei em 2007 para o DIAP de Lisboa, onde estive 5 anos, sempre dedicada à investigação de crimes de fraude fiscal, burla e branqueamento, e onde também integrei a equipa de missão do DIAP de Lisboa, da cooperação internacional, executando pedidos de cooperação provindos de autoridades estrangeiras. E depois, em 2012, transitei para o DCIAP, onde exerci funções durante 8 anos e onde fui promovida em 2019, ainda nos termos do antigo Estatuto do Ministério Público. No DCIAP tive uma experiência bastante rica e multifacetada. Comecei, por um lado, na investigação de criminalidade económica e financeira, com caráter transfronteiriço, sobretudo centrado em crimes de fraude fiscal, burla, também no setor bancário, branqueamento, corrupção no comércio internacional, entre outros. A gestão de inquéritos complexos, por um lado, ajudou a aprofundar e a melhorar, espero eu, a minha capacidade de trabalhar em equipa e, por outro lado, também me ajudou a desenvolver capacidades de gerir inquéritos complexos. Em 2014, o Sr. Diretor do DCIAP, na altura, concedeu-me competências como ponto de contacto para a cooperação internacional e para a recuperação de ativos. A partir de 2017, fiquei também afeta à prevenção do branqueamento no DCIAP. Posso dizer que as minhas funções na prevenção do branqueamento foram, em meu entender, bastante relevantes, até para as funções que eu hoje em dia exerço na Eurojust, na medida em que me permitiram perceber a importância da eficácia a importância de termos um sistema de prevenção do branqueamento eficaz, também como forma de antecipar os efeitos e o sucesso de medidas de recuperação de ativos, que, aliás, é uma área a que eu me tenho dedicado, através também da escrita e da publicação de 2 artigos nessa matéria. Por outro lado, o branqueamento também suscita questões de coordenação de investigações com as quais eu tenho vindo a lidar de forma mais particular na Eurojust, pelo que, e volto a frisar, esta experiência acabou por ser bastante relevante sob esse aspecto. A cooperação internacional, as minhas funções de ponto de contacto passavam por prestar apoio aos meus colegas do DCIAP e às autoridades estrangeiras em processos de cooperação. Era um apoio a pedido e feito à medida, que podia envolver uma série de atividades, designadamente ajuda na preparação de rascunhos, aconselhamento na escolha dos instrumentos adequados, entre outros. Enquanto ponto de contacto, tive também a preocupação de estabelecer canais de comunicação com representantes de autoridades de outros Estados, como base de estabelecimento de relações de confiança para, enfim, na perspectiva de melhorar a cooperação futura. Por outro lado, o facto de ser ponto de contacto da Rede Judiciária Europeia também me permitiu perceber a complementaridade do apoio que a Eurojust e que a Rede Judiciária Europeia podem dar às autoridades.
Estas funções da cooperação internacional no DCIAP tinham também uma componente de representação internacional do DCIAP, não só nas reuniões plenárias da Rede Judiciária Europeia, como também em reuniões organizadas por organizações internacionais, como a OCDE, entre outras, também com a resposta a questionários e prestação de informações. Aqui também gostaria de ressalvar duas experiências que para mim foram de grande aprendizagem, que foi a intervenção em duas avaliações em que o DCIAP esteve envolvido, a quarta avaliação do GENEVAL relativamente ao funcionamento da Eurojust e da Rede Judiciária Europeia, em 2014, e em 2017 a avaliação do GAFI a Portugal do Sistema de Prevenção do Branqueamento, que foi um exercício bastante exigente e bastante interessante, mas também me permitiu perceber a responsabilidade e a diplomacia envolvida neste exercício de representação, que é, na verdade, um pouco diferente daquilo que é a cooperação internacional. Mas, no fim da minha comissão de serviço no DCIAP, e com o diretor à altura, dei-lhe apoio na concepção e na organização daquela que viria a ser a Unidade de Cooperação Internacional e de Planeamento de Estudos, que coordenava toda a cooperação internacional do DCIAP e ainda as questões de formação para os magistrados. Aliás, a formação, a intervenção em formações ou em conferências como oradora tem sido também um aspecto bastante relevante do meu percurso, que, enfim, está melhor discriminado no meu currículo e, portanto, também me vou dispensar de referir. Na Eurojust, as minhas funções têm estado, sobretudo, viradas para o trabalho operacional, nas vertentes da coordenação, de investigações, de dias de ação, de prevenção de conflitos de jurisdição, que é, como sabem, um dos aspectos principais e mais relevantes da atividade da Eurojust, e depois, obviamente, a cooperação em termos operacionais, que é de âmbito bastante vasto, com as nossas autoridades nacionais e com as outras delegações da Eurojust. Ainda no âmbito do Gabinete Português da Eurojust, e estas atividades estão bastante bem detalhadas nos relatórios de atividades do membro nacional, tenho estado também envolvida, em conjunto com os meus colegas de gabinete, como é evidente, em atividades de formação proporcionadas às nossas autoridades nacionais e, por outro lado, também estive envolvida na redação de alguns documentos que depois são distribuídos, como, por exemplo, e aqui salientaria, um documento relativo à forma como as autoridades nacionais poderão relacionar com a Eurojust no que diz respeito às investigações relativamente às quais a Procuradoria Europeia é competente. Depois, no âmbito das estruturas, das subestruturas do Colégio da Eurojust, desde dezembro de 2020 que pertenço a dois grupos, um grupo de trabalho dedicado ao crime económico e outro dedicado aos instrumentos de cooperação internacional. A pertença a estes grupos implica o acompanhamento dos projetos de estudos de casos que são levados a cabo por estes grupos. Também implica a representação da Eurojust em diversas reuniões e conferências para as quais a Eurojust é solicitada e também interação com outros stakeholders, como é o caso, por exemplo, da Comissão Europeia. No grupo do crime económico estou mais envolvida nos subgrupos relacionados com a corrupção, recuperação de ativos, crime contra a proteção crimes contra os interesses financeiros da União Europeia, branqueamento, sendo responsável por estes dois últimos grupos. Estive envolvida na concepção e organização da reunião do branqueamento e da corrupção de ativos de Eurojust, que teve lugar em junho deste ano e onde também participei como oradora. Sou também ponto de contacto da Eurojust para as análises de projeto da Europol, a APM-TIC, relacionada com a fraude intercomunitária ao IVA, a AP-SMOKE, relacionada com a fraude relativa aos impostos especiais sobre o consumo, e a AP-SUSTRANS,
que têm a ver com o branqueamento e os respectivos dossiês Impact. O que é que isto significa? Por exemplo, neste caso concreto, a Eurojust lidera uma das ações operacionais do Impact na área da fraude ao IVA em matéria de bens e serviços intangíveis e, nesse aspecto, temos desenvolvido algumas atividades, designadamente a elaboração de, por exemplo, relatórios, um relatório relativamente a essa matéria e na organização de reuniões em que se discutem matérias operacionais e que, enfim, têm sido de algum interesse para os Estados-membros. No que diz respeito às minhas intervenções no grupo dos instrumentos, tenho estado particularmente ligada à questão dos conflitos de jurisdição. Temos acompanhado a proposta de regulamento relativa à transmissão de processos penais, que, como sabem, é um instrumento importantíssimo numa área em que a Eurojust tem uma intervenção muito importante, que é a prevenção dos conflitos de jurisdição, no âmbito da qual, inclusivamente, foi elaborada uma briefing note aprovada pelo Colégio, que no fundo, verte algumas questões que esta proposta de instrumento suscita. E como o meu tempo já está a acabar, penso que vou terminar por aqui, mas obviamente agradeço a vossa atenção e estou disponível para perguntas. Obrigada. Muito bem, Sra. Procuradora, muito obrigado. Passamos agora, de facto, ao período das questões, das perguntas. E o primeiro inscrito é o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Partido Social Democrata. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a doutora Rita Cláudia da Costa Simões, a quem agradeço a sua intervenção inicial e gostaria de, em alguns aspectos que já teve oportunidade de mencionar nesta introdução, ouvi-la sobre, digamos, um aspecto de funcionamento que tem a ver com o facto de, muitas vezes, o direito comunitário não ser, digamos, coincidente do ponto de vista das entidades judiciárias nacionais com aquilo que é o direito nacional. E como é que vê esta articulação, se quiser, esta desarticulação, melhor dito, e que medidas para mitigar estes conflitos entende poderem ser implementadas e qual é a colaboração que pode, neste sentido, dar, uma vez assumido o cargo? Gostaria ainda também de lhe perguntar, na dimensão do combate ao cibercrime, ao crime económico, de resto percebemos que tem participado nos grupos de trabalho com este objeto, qual é a sua visão da importância da digitalização, da introdução de ferramentas digitais no funcionamento, em particular das nossas autoridades nacionais, com vista a poderem, com maior acuidade e com maior eficácia, controlarem aquilo que são as atividades ilícitas e que muitas vezes hoje em dia se passam no ciberespaço. Estou a pensar também nos capitais, nas bitcoins e, portanto, em tudo o que é uma fuga e um branqueamento de capitais numa dimensão que nós não estamos tradicionalmente habituados, ou vamos estando um bocadinho habituados. Mas, de facto, eu dizia que a nossa digitalização da justiça em Portugal tem-se passado muito pela digitalização dos processos burocráticos, da papelada. Mas não é disso que eu gostava que elaborasse a sua intervenção, mas que usasse a sua sensibilidade e já a experiência que tem do Eurojust para nos ajudar a perceber aonde as ferramentas digitais, e não tenha, digamos, o limite, também podemos considerar a inteligência artificial naquilo que pode ser a indicação precoce ao nível da prevenção de possíveis ocorrências no âmbito do crime económico transfronteiriço e, portanto, utilizá-la para o chamado early warning em termos de potencial acontecimento ilícito, mas também ouvi-la naquilo que é este nível de introdução de digitalização na Justiça Nacional. Qual é o timing que acha que nós devemos imprimir face ao que conhece já da sua experiência do Eurojust? Gostava ainda que nos dissesse se não entende, nesta dimensão do digital, que o gabinete, digamos, português no Eurojust deveria ter valências para além, naturalmente, das específicas em matéria judicial, se estivesse em matéria do crime informático e especializadas nesta área, uma vez que achamos que é uma tendência e uma ferramenta que não pode deixar de estar de fora. Também gostava ainda que nos pudesse partilhar connosco
um aspecto que foi aqui mencionado por um outro candidato, que tem a ver em que medida entende que o novo regulamento de 2018, que entrou em vigor em 2019, veio alterar a amplitude de funcionamento e atuação, quer do gabinete, quer no relacionamento com as autoridades nacionais, ou se foi, digamos, uma vantagem, dando maior capacitação operacional e menor intervenção ao nível administrativo e, se quiser, da gestão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. É o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Rita Cláudia da Costa Simões, Procuradora da República, a quem agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do PS e em meu nome próprio, a sua presença e a apresentação que nos fez. Cumprimento também a senhores e os seus deputados. São perguntas muito... penso que a sua apresentação é bastante completa e por isso as perguntas que eu vou colocar são muito definidas, num objeto muito definido. O papel do Eurojust é ajudar a tornar a Europa um local mais seguro, coordenando o trabalho das autoridades nacionais, dos Estados-membros da União, bem como dos Estados terceiros na investigação e repressão da criminalidade. E a razão principal porque eu fazia esta abordagem é que queria saber qual é que é a motivação que a leva a estar nesta candidatura, perguntando-lhe a seguir como é que entende que se pode reforçar o papel da agência no combate à criminalidade organizada e transfronteiriça grave. Quais é que são, na sua ótica, os principais desafios que considera existir para a função no próximo mandato? O que é que entende que se deve melhorar? Quais é que são as oportunidades de melhoria neste trabalho? Perguntando-lhe concretamente sobre dois temas, que são temas que têm sido abordados também. Um sobre a digitalização na área da justiça e outro sobre o tema dos metadados, que aliás tem sido colocado também em vários fóruns. Na sua opinião, quais é que são os instrumentos disponíveis por parte da agência que considera mais importante para o trabalho das autoridades judiciais nacionais? Ou seja, qual é que é a mais-valia que pode ser dada e de que forma é que ela pode ser dada? Depois, uma outra questão tem a ver com o seguinte. Na sua opinião, o trabalho que é feito e que é desenvolvido, quer por iniciativa das autoridades nacionais, quer também, por exemplo, da Europol, para além de outras instituições da União Europeia, quais é que, na sua opinião, podem também ser desenvolvidas oficiosamente pela agência? Finalmente, sobre este tema, queria perguntar-lhe de que forma é que entende que quer o Parlamento Europeu, quer os Parlamentos Nacionais podem dar um contributo mais eficaz, aliás, até porque conhece bem a agência, como é que os Parlamentos podem dar um contributo mais importante para que haja melhorias do vosso trabalho? É verdade que nós temos aqui esta audição, mas também durante o mandato, qual é que entende que podem ser passos importantes para esse objetivo? E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito sintético e preciso. O Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega, vai colocar questões. Também está inscrito. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, a Sra. Procuradora da República, Rita Cláudia da Costa Simões. Vou tentar ser tão sucinto como o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, não sei se conseguirei. Nós vivemos hoje realidades que já temos debatido aqui durante o dia de hoje, já temos falado durante o dia de hoje, completamente díspares àquilo que era uma realidade há 10 anos, 15 anos atrás, nomeadamente em relação à cibersegurança, à questão do tráfico humano que hoje em dia está muito mais exposto, com redes muito mais organizadas, de uma forma que acaba por fintar, passa a expressão, os próprios Estados, e temos fluxos migratórios e um princípio de imigração ilegal que na Europa as fronteiras têm estado ameaçadas e são notórias as notícias diárias em relação a tudo isto. Os pedidos de asilo na Europa dispararam, a Europa não tem tido capacidade de responder a esta nova realidade. Portugal, em concreto, já durante esta legislatura e na última sessão legislativa, aprovou este Parlamento
por parte do Partido Socialista, não querendo politizar demasiado, mas os nomes têm que ser ditos, uma lei que permite um espaço geográfico e populacional de 300 milhões de pessoas poderem entrar e circular como porta aberta por Portugal dentro da Europa, que são todos aqueles oriundos da CPLP. Durante o dia de hoje, alguns não perceberam a correlação de eu perguntar se esta nova legislação dificulta o trabalho do Eurojust em determinadas áreas. Alguns, durante o dia de hoje, não perceberam a correlação de estar a fazer esta ligação. No entanto, bastava termos atenção, por exemplo, a algo que esta Casa acompanhou muito e que teve uma consequência direta, inclusive na vida dos portugueses, que foi todo o processo Monte Branco e todo o branqueamento de capital que aconteceu, nomeadamente com vários empresários angolanos que entraram pelo mercado português sem qualquer controle e que resultou, inclusive, na falência do Banco Espírito Santo depois da operação do BESA. Portanto, existe claramente uma correlação com o branqueamento de capital, oriundo de alguns países da CPLP. Nós não consideramos que toda a gente que vem da CPLP vem sem dinheiro. Há muita gente que vem com muito dinheiro e que utiliza esta benesse legal para poder fazer a entrada de branqueamento de capital na Europa. Considero ou não que esta questão da CPLP e a abertura do mercado da forma como está a ser feita é uma complicação para a própria gestão do Eurojust. Depois, também a questão do excesso de OPCs que existem em Portugal. Se fragiliza ou não a relação do Eurojust com as OPCs em Portugal, porque, ainda para mais agora com a extinção também do CEF, com algumas competências delegadas que foram feitas, quer na GNR, quer na PSP, quer noutras OPCs, se esta extinção do CEF e este excesso de OPCs pode prejudicar o trabalho do Eurojust. Uma terceira pergunta que tem a ver também, obviamente, que é política, estamos numa casa que é política, que é entender como é que olha para a dependência direta do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro da Europol e da Interpol, do facto de estarem com esta correlação direta a um órgão político, não garantindo, ou se não garante, a independência e a transparência que deveria existir entre o Poder Judicial e o Poder Político. Por último, também consideramos, já foi falado aqui nesta terceira audição, também consideramos, e já falámos neste assunto durante o dia de hoje, que existe uma falta de harmonização jurídica entre muitas normas europeias e, nomeadamente e em concreto, com a lei penal portuguesa. Considera que esta Casa, a Assembleia da República, dentro das suas competências, deve, e se sim, em que áreas, deve mexer na sua lei penal de forma a estar mais harmonizada com aquilo que são as exigências por parte da União Europeia e neste caso em concreto por parte do Eurojust, para que todos possamos viver com maior segurança, maior transparência e acima de tudo isso, maior segurança na Europa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Procuradora dispõe de 12 minutos para responder às questões como muito bem entender, portanto, faça favor. Muito obrigada pelas questões. É um grande desafio responder a todas elas em 12 minutos, mas tentarei, seguramente. Eu deixaria a questão da minha motivação mais para o final. Começaria por abordar a questão que foi aqui colocada pelos senhores deputados relativamente à questão da falta de harmonização. Efetivamente, a União Europeia tem feito um esforço muito grande de harmonização da legislação em várias matérias, por exemplo, na área de recuperação de ativos, com o objetivo de facilitar o reconhecimento mútuo e a cooperação judiciária. E essa, de facto, tem sido uma das pedras de toque da parte da União Europeia. No entanto, a verdade, e isso tem-se visto ao nível dos vários Estados da UE e também resulta de algum dos relatórios que a Eurojust tem publicado nesta matéria, em que se percebe que a falta de harmonização, por exemplo, em relação
aos tipos criminais do branqueamento, no que diz respeito àquilo que são os crimes precedentes, ou a falta de harmonização relativamente, por exemplo, ao autobranqueamento, depois suscita dificuldades quando estamos a executar instrumentos adotados ao abrigo do princípio do reconhecimento mútuo. E, aliás, devo dizer que este é um desafio que eu penso que se vai colocar cada vez mais pelo seguinte: porque aquilo que, em meu entender, nós estamos a ver nos dias que correm, é que a União Europeia está a adotar instrumentos de cooperação ao abrigo do reconhecimento mútuo, que são regulamentos e que são de aplicação direta e que pressupõem ou assentam numa suposta harmonização prévia que nem sempre pode ter sido feita ou ter sido feita da maneira mais conforme com as diretivas. Eu dou o exemplo do Regulamento 2018-1805, relativo à aplicação do reconhecimento mútuo às decisões de apreensão e perda, que remete para o quadro legal de harmonização da Diretiva 2014-41, que no fundo estabelece um conjunto mínimo de poderes de perda e que obriga os Estados a executar decisões de apreensão ou de perda que tenham sido tomadas com base em poderes de perda que podem nem estar previstos no seu ordenamento jurídico e, mais não seja até por força de uma deficiente ou de uma falta de implementação desta diretiva. E esta, efetivamente, é uma questão que nós vamos cada vez mais assistir e que penso que passará por fazer um esforço de transposição adequada, ou pelo menos relativa ao conteúdo mínimo destes instrumentos de harmonização. E depois, por outro lado, e quando se perguntava relativamente ao papel que a Eurojust poderá ter junto dos parlamentos nacionais, eu penso que haverá aqui margem ou possibilidade para haver uma comunicação mais, como se diz, mais próxima, no sentido de alertar o Parlamento de situações em que a implementação de determinados instrumentos da União Europeia não está a funcionar da maneira que devia. Digitalização da justiça, de facto, é um tema quente nos dias que correm. Eu penso que esta é uma questão pluridimensional, porque estamos a falar da digitalização da justiça, por um lado, na disponibilização de instrumentos que permitam uma transmissão eficaz e rápida de instrumentos de cooperação, e neste momento está em cima da mesa o projeto EEDS, que permite precisamente que as autoridades transmitam decisões europeias de investigação, MDEs e etc., através de um canal seguro que permite uma recepção e esperemos uma tramitação mais rápida destes pedidos e um controle do fluxo da informação. É muito importante que, efetivamente, a Eurojust possa estar ligada a este sistema para que possa continuar a exercer as suas funções de forma adequada. Obviamente, o EEDS, na minha opinião, não vai substituir a Eurojust porque haverá sempre coordenação que é muito necessária e importante, e mesmo no que diz respeito à execução de pedidos, naturalmente continuarão a suscitar-se várias questões, também de conflitos de jurisdição, em que a intervenção da Eurojust será sempre importante. Este é um lado da digitalização da justiça que passa pela questão de providenciar instrumentos que permitam efetivamente às autoridades cooperar de uma forma efetiva. Por outro lado, e essa questão também foi abordada por vários senhores deputados, há depois a dimensão informática do crime, que efetivamente é um risco que está bastante diagnosticado, e esta já é uma questão multidimensional que provavelmente implica uma abordagem de vários setores. Se, por exemplo, falarmos da utilização de criptomoedas para branqueamento de produtos do crime, que é um grande desafio e continua a ser, efetivamente, são necessários
por um lado, instrumentos que permitam obter prova relativamente a estas transações. É necessário, por outro lado, ter uma abordagem diferente às investigações financeiras, no sentido de mobilizar recursos para que se possa investigar o rastro do dinheiro na blockchain, mas, por outro lado, também é preciso conhecer a forma como as criptomoedas ou os ativos virtuais são convertidos em dinheiro legal. E aí já estamos a falar da questão da prevenção do branqueamento. Ou seja, na abordagem do crime cometido através de meios informáticos, a abordagem tem que ser multissetorial. E a questão dos metadados, obviamente, também tem que ser aqui tida em consideração. Sem metadados não é possível fazer investigação criminal e, efetivamente, seria importante ter um instrumento legal que permitisse abordar esta questão de uma forma, sobretudo, equilibrada, tendo em conta a compatibilização dos vários direitos fundamentais que estão envolvidos. Relativamente às valências que o Gabinete pode ter, relativamente à questão informática, Eurojust, por um lado, tem um grupo dedicado ao cibercrime, e em que tem já uma especialização bastante relevante nesta matéria e que, obviamente, essa expertise pode ser colocada ao serviço das nossas autoridades nacionais e, por outro lado, e agora respondendo também de uma forma mais abrangente, a Eurojust tem vários parceiros com quem colabora de forma próxima, designadamente a Europol, que também tem centros de expertise muito importantes nesta matéria. Relativamente ao regulamento da Eurojust, na verdade, a Eurojust foi transformada numa agência europeia, o que significa que a administração ganha, obviamente, um relevo diferente. No entanto, aquilo que é importante ter em conta e para mim essa questão é muito importante, no fundo, garantir sempre que na Eurojust, enquanto organização, enquanto agência, se colocará sempre em primeiro lugar o trabalho operacional e a colaboração com as autoridades dos Estados-membros e não outras questões que poderão ter a ver, que poderão ser mais administrativas ou políticas, por assim dizer. Relativamente ao tráfico de seres humanos, efetivamente esse é um risco, é um fenómeno criminoso que tem vindo a aumentar, provavelmente com a existência de conflitos armados e com a deslocação de massas de pessoas, esse risco também aumentará. A Eurojust, enquanto agência, terá que estar preparada para dar uma resposta coordenada no âmbito das investigações, porque no fundo é esse o mundo da Eurojust, não é? No âmbito das investigações relativamente a estes crimes. Relativamente à minha motivação e aos desafios, eu penso que a minha experiência anterior, quer na Eurojust, e também no que diz respeito à representação, a consciência de determinados desafios que neste momento se colocam, porque na verdade estamos num momento de transição em que se começam a adotar instrumentos de cooperação de génese europeia, mas de cariz um pouco distinto, num contexto em que o Tribunal de Justiça tem tido um papel muito ativo, digamos, e tem tido decisões muito impactantes nos sistemas judiciários, nos sistemas jurídicos no seu todo.
parece-me que, enfim, ou pelo menos, caso seja nomeada, como é evidente, darei o meu melhor no sentido de procurar fazer esta ponte entre aquilo que é o direito europeu, as decisões judiciárias europeias, no sentido de colaborar com as nossas autoridades, no sentido de delas poderem ter um diálogo muito mais profícuo com todas estas mudanças. O estabelecimento de confiança com as autoridades nacionais é outra questão importantíssima, que deverá ser sempre reforçada. Neste caso, é muito importante perceber que há questões não só relativas a fenómenos criminais, como também relativas à aplicação de instrumentos que são recorrentes, e aí parece-me que o Gabinete Eurojust poderá, no sentido de colaborar com as autoridades nacionais, identificar uma série de questões e propor, enfim, formas mais, algumas soluções. Obviamente quem dá instruções é o Procurador-Geral da República, mas, no entanto, usar a experiência e os recursos de Eurojust para colocar ao serviço das nossas autoridades. Os instrumentos de Eurojust, obviamente, também servirão a este propósito, e já estou a exceder um pouco de tempo, mas... Tem uma tolerância para haver igualdade entre os candidatos. Muito bem. Aqui teremos sempre que voltar aos instrumentos específicos de Eurojust, que são, sobretudo, instrumentos de coordenação que, de facto, me parece que é onde a Eurojust se poderá ainda mais maximizar as suas virtualidades e os seus efeitos. E aí, efetivamente, as reuniões de coordenação, os centros de coordenação e nesse aspecto, o Gabinete Português de Eurojust pode ajudar as nossas autoridades a estabelecer mecanismos de coordenação de investigações, como é o caso das equipas de investigação conjuntas, que podem ser financiadas, como sabem, e, por outro lado, também utilizar a cooperação que a Eurojust tem com os seus parceiros, designadamente a Europol, o OLAF, em determinadas situações. Os desafios do próximo membro nacional, já falei, na digitalização da justiça, que tem estas duas vertentes que já foram mencionadas, e efetivamente aqui aquilo que se terá que fazer é no fundo, ter uma abordagem estratégica em que se faz, no fundo, um confronto entre aquilo que é o fenómeno criminal e aquilo que é a aplicação dos instrumentos e através daí, conseguir encontrar uma solução que maximize o combate ao crime. Um minuto. Relativamente à questão... Eu espero ter... Relativamente à questão dos OPCs em Portugal e disso poder, de alguma maneira, prejudicar o trabalho de Eurojust. As autoridades judiciárias nacionais são o interlocutor privilegiado da Eurojust. Naturalmente, no âmbito das suas investigações, que são delegadas aos órgãos de polícia criminal, enfim, as questões operacionais terão que ser tidas em conta nesse âmbito. Por isso, nesse sentido, não me parece que a circunstância de haver muitos OPCs possa diretamente prejudicar o trabalho das autoridades da Eurojust nesse sentido. Relativamente à questão dos fluxos migratórios, penso que também já abordei essa questão. Quanto às questões do branqueamento, naturalmente, parece-me que poderá fazer mais sentido haver um
uma prevenção do branqueamento efetiva e não... penso que é por essa via que poderemos efetivamente fortalecer o nosso sistema de anti-branqueamento e a nossa transparência, e peço desculpa porque me alonguei. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Sra. Procuradora. Não tenho que pedir desculpa, foi mais ou menos o tempo de quase todos os candidatos que estiveram disponíveis. Muito obrigado por ter vindo à audição. Desejo-lhe as maiores felicidades, a si e aos outros candidatos também. E muito bom dia. Obrigado.